Essa é a Semana da Mônica. Olá, como vão vocês? Aqui é o Alex, MM Brasil. Estamos na Semana da Mônica, onde estarei postando aí para fazer um grande acervo de resumos aí, reviews de gibis somente da Mônica. E depois de outros personagens, como vocês podem ver também no meu canal. Então aqui vemos a linda capa, é uma capa interessante, é legal quando os personagens estão vestidos com roupas, né, fora do seu comum. Então este é um caso. Este é o número 8, né, pela editora Globo. E logo na propaganda podemos notar uma cola da Mônica pela Pratique. É engraçado que essa propaganda, né, faz aquela piadinha de quem cola não sai da escola, né? Olha só quem vai ajudar você a colar na escola, né? Como se fosse um duplo sentido, né? Bom, então vamos ao que interessa, a primeira história do que se trata, a bonequinha. Então ali podemos ver uma menina, uma personagem qualquer secundária, onde estaria chorando, mas de repente apareceu uma fada, né, uma fada madrinha, querendo fazer todo o bem, né, e fazer a menina parar de chorar. E foi aí que ela transformou a pedra em uma boneca, pelo seu poder da magia. É tão poderosa na magia, mas tão distraída, né, que acabou tropeçando em outra pedra, onde a varinha saiu voando, como se pesasse 1000 quilos, e saiu voando ali e caiu justo na casa da Mônica. E pro azar dela, ela foi ali tocada, né, e foi, lógico, que transformada. E aqui a fada é meio, talvez, burrinha, né, não percebeu esse fato, em que a Mônica teria se transformado ali naquela boneca. Então ali alguém interveio, que foi o Cascão, né, que nem ao menos viu o que estava pegando, mas acreditou, né, que se tratava do Sansão. Mas então eles logo descobriram, né, que se tratava da Mônica, um bonequinho, né, que puxava até mesmo a cordinha, né. Interessante esse detalhe, onde ela fazia esses movimentos de luta, né, e batia nos moleques. Então ela acabou ali largada, e também ela não fala, né, uma boneca que não fala. Ela foi até mesmo resgatada por alguém ali, dono de uma loja de brinquedos, né, que tem uma má índole ali de querer vender as coisas que não é dele. Então ali logo, como castigo, né, ele foi vender para uma menina, mas a menina acabou descobrindo que ela batia, né, e acabou dando uma surra nas duas mulheres, né, meio incoerente, né, mas é uma historinha mágica. Então ali ele recebeu o seu castigo e acabou perdendo, jogando ali a Mônica de raiva, né, onde ela foi parar no lixo, sem nenhum valor, e agora é desesperada para alguém poder socorrer. E foi ali que achou uma menina. Eu achei não muito legal nessa parte, assim, por sempre estar colocando as pessoas de pele, né, de cor negra aí como se fossem sempre pobres, né, porque é justo, né, desta cor. É um motivo para pensar, né. Então ali essa menina aí acabou gostando da bonequinha, mas a fada de novo escutou esse choro. Então ela pensou que era menina, mas na verdade ali ela desconfiou que se tratava da boneca da Mônica, onde tinha realizado aquela magia. Então foi aí que a Mônica voltou à vida, e a fada madrinha ali pôde resolver o problema dando uma cópia dela, né, para a menina. Então a menina ficou com a cópia, e ali o menino ali, para finalizar com a piadinha, né, chamou a Mônica de boneca, né, como se estivesse ali paquerando ela, onde ela ficou toda envergonhada. E aqui é uma historinha do Chico Bento com a Giselda, a galinha botadeira, né, onde ele estaria ali esperando ela botar o ovo. E chorou porque que a mãe dele, né, disse que ela só serviria para canja. Então queria, na verdade, né, matar esta galinha para fazer um frango assado. É meio esquisito isso, né? Pois quem são os donos mesmo são os pais. E por que deixaria, né, o filho ali, colocando até nome, né, na galinha, deixando que ele pegasse carinho por uma galinha. Então ali ele pegou um ovo que não era dela, né, e foi falar que era da Giselda. Mas a mãe dele, né, não era boba e disse que era ovo de pata. Então a mãe ainda queria cozinhar a galinha. E para salvar, né, como se já não fosse exploração animal, né, fazer um animal querer botar ovo à força ali, ele pediu ajuda, né,
ali para você sabe quem, né? Eu sou contra essa ideia de pai do céu, para quem não sabe, né? Mas Deus não é pai, mas cada um acredita aí no que quiser. E ali acabou que a Giselda colocou vários ovos, né? Como se fosse um milagre ali. Então ali ela disse que não precisava mais fazer aquilo, então ele ficou todo feliz. E alguém lá de cima, supostamente um anjo, ou alguém intitulado Deus ali sendo o roteirista, né? Disse que faria este milagre por um filho. E este foi o fim. E aqui a Mônica está numa situação, né, na história Opa, Desculpe, com o Cebolinha, onde sem querer, né, ele fica esbarrando na Mônica e fazendo vários gestos de agressão ali, mas sempre pedindo desculpas, né, como se ele estivesse, né, ali, estivesse doido mesmo e começasse a bater nela, sem querer, né, de todas as formas. Até mesmo o Cascão entrou nessa onda, né, derrubando ela e fazendo muitos movimentos, né, toda a turma, até mesmo o Xavier, né, que lógico que é um plano, né, de ficar maltratando e batendo na Mônica. E ele sempre com a desculpa de pedir desculpa. Até mesmo o Sansão sobrou para o Sansão, aí onde o Titi, né, acabava de pisar nele. Mas todos tinham a desculpa de se lamentar pelo caso, né? Então eles aprontavam o que queriam, né, e faziam o que quiser, mas sempre pedindo desculpa. Lógico que tudo tinha um limite e a Mônica acabou entrando na brincadeira também, dando uma boa surra neles, né, e também pedindo desculpas. Foi uma ótima vingança. Aqui é o Rolo, o conquistador sem talento, onde ele estaria ali tentando, né, paquerar esta moça, mas ela não gostou, achou que não tinha talento nenhum nessa tal de Sandrinha aí, e acabou indo embora, né? Acabou até dando ali, falando sobre a poesia de Manuel Bandeira. Disse que ele era uma vergonha, como se fosse uma vergonha para os poetas. Então ali ele tentou a mesma coisa com a Luciana, né? Talvez ele já conhecia todos, obviamente, ali apresentando uma arte abstrata. Então tem algo a ver ali, uma relação, né, com os artistas, tanto na poesia, na pintura e desta vez aí na música, né, onde ele vai fazer uma cantada de violão e acabou ali desafinado e molhado, né, por essa vergonha. Então ele disse que ninguém sabia reconhecer um artista, mas afirmava ser genial. Então ali teve mais uma oportunidade, né, mas desta vez parece que é algo quebrando a quarta parede, né? A moça estava rindo justamente do gibi, com as histórias do Rolo. Então ali, mas porém ela ainda caçoava que nem mesmo, né, nas histórias ele conseguia convencer, né, nessas cantadas. Uma historinha meio besta, né, mas aquela velha piadinha de quebrar a quarta parede, que eu acho que não é genial, não acho genial, isso daí é só para quem não tem criatividade de inventar mais histórias. Esta é Mônica, em O Desafio, onde aqui é anunciado que ela era a garota mais forte do mundo, novamente, né, ali nessas edições da Globo, mais uma história falando sobre a grande força da Mônica. Então ali ela tinha, né, vários malvados, né, que ela poderia enfrentar, né, um menino malvado, inclusive ali, né, ela salvou o Cascão, né, salvou este cachorro, novamente, né, não sei quantas vezes já apareceu cachorros aqui nas histórias da Mônica sendo puxado justamente pelo rabo. E novamente aqui um gorila, né, que escapou do carrinho do zoológico. Então ela não tinha nenhum inimigo assim alto, mas ela estava enganada. Este pequeno mosquito, ou mosca na verdade, né, uma mosca, deu uma surra nela, escapando dela, né, onde ela acabou vencida por esta simples mosquinha. Como se a mosca fosse o Davi vencendo Golias. E esse é o fim. Aqui é uma história do Piteco, onde ele é protagonista, né, de um herói pela liberdade. Onde ele estaria ali, aqui é a história, né, vale lembrar que começou antes do título. E alguém estava ali observando, né, a ação do Piteco em querer caçar coelhos. Ele achou o tigre dentes de sabre, então acabou enfrentando. E ele chamou a atenção desses pequeninos, né, como se fossem gnominhos ou pessoas de pequena estatura. Né, então o Piteco, ao olhar deles, era um gigante. Então foi ali que eles tiveram a ideia de pedir ajuda dele, né, para vencer este grandalhão, que na verdade é do mesmo tamanho do Piteco, né, mas para eles é como se fosse um gigante, que estava explorando eles, né, que ficava pedindo comida para eles, né, escravizando eles. Então ali ele acabou numa luta, né, contra esse grandalhão, mas acabou também vencido, né, porque ele tinha uma desvantagem. Porém, né, pela sorte dele, ele acabou aí, ó, como vocês podem observar,
fazer com que ele caísse do penhasco. Então foi desse jeito. Ele acabou vencendo o tal do gigante, né, entre aspas. Então ele foi coroado um novo rei. Mas será que ele iria governar bem? Mesmo com boas intenções, né, o Piteco disse que queria fazer um banquete, né, e mandou que eles buscassem frutas, peixes, animais. Logo eles já se assustaram com a ideia, já se sentiram escravizados pelo Piteco. Então ele ali já se achou um rei também, né, querendo, né, que as criaturas lhe servissem. Então foi aí que eles, né, entraram naquele novo ciclo, né, de pedir ajuda aí para um novo concorrente. E este é o fim. Ei, pessoal, olha só! Aqui é Mônica e o Cebolinha, né, na história Brincadeiras Mortais, onde o Cebolinha estaria brincando de Bang Bang, né, ali com um mini revólver de brinquedo, né, mas a Mônica disse que achou, né, muita violência aquela história ali contra os indígenas. Então ali ela sugeriu que brincasse de outra coisa, né, que a brincadeira dele era de mau gosto. Então foi aí que ele entrou novamente, né, parece que não sei por que ele queria se exibir, mas ele escolheu outra história ali para atuar, né? Parece que meio que querendo agradar a Mônica, né? Aqui era uma guerra também, então tudo tinha a ver com violência, as historinhas dele, e ela já alertou sobre isso. Então aqui ele apareceu novamente, né, como um astronauta querendo, né, invadir outro planeta, né? Então tudo tinha a ver com violência de novo. Foi aí que a Mônica resolveu puxar ele à força e brincar de casinha. Mas com um final, né, ali com essa piadinha dele ainda estar querendo a violência, ele disse que queria matar até mesmo uma barata, né, ao limpar esta casa. E este foi o fim. As histórias do Bidu, né, raramente, ou talvez pode haver outras mais histórias, né, vamos ver ainda, né, vamos coletar as histórias do Bidu, mas parece que essa daqui é uma das poucas, né, que não tem a ver com roteiro, né, sempre o Bidu está envolvido em histórias com roteiro, entre roteiristas, mas aquele é o cachorro simples, né, que estava querendo namorar esta cachorrinha deste rapaz que parece ser um cara rico, né, então ele tem até mesmo uma mansão ali, onde o Bidu quer de todo jeito estar perto dela, mas o dono não deixa, porque ele estava preparando ali, como vocês podem ver na caricatura, né, o estereótipo de outra pessoa rica também, com monóculos, né, bengala e chapéu de cartola, onde eles queriam fazer um cruzamento entre esses cachorros para ter filhotes, né, e poder lucrar com dinheiro, né, que é uma prática para mim totalmente abominável, né, esta prática de lucrar com animais. Mas ali a cachorrinha fugiu porque ela estava afim do Bidu, então ali até mesmo o grandalhão assim, aleatório ali entrou numa briga porque ele não viu ele. Os dois acabaram se esbarrando e sobrou até mesmo para a cachorrinha que queria latir. Nessa daqui, no mundo real, este homem de vermelho tem toda a razão, né? Pois além de ele ser inocente, né, o cachorro que está atacando ele. Então foi muito bem feito para esta cadela ser chutada. Mas aqui, como na historinha, eles gostam fazem tudo errado da vida, né, esses roteiristas. Então acabou colocando o Bidu ali como o herói, né, do pobre homem que não tinha nada a ver com a história, saiu mordido, né. Cachorro, pessoal, tem que ser preso e não ficar solta na rua atacando os outros. Então, né, continuou na história e ele preferiu, viu, que o Bidu era um herói, entre aspas, muitas aspas. Daí disse que não queria separar os dois e o outro ficou a ver navios. E este é o fim. Que a Mônica, né, de novo protagonizando a sua grande força, né, um abraço da amiga Ursa é o nome da história, onde ela de repente, não sei por qual motivo, quer sair e abraçar todo mundo, abraçando o Cebolinha, né, que saiu machucado pela sua grande força, né, de abraço, quis abraçar o Jeremias, que também saiu machucado pela sua enorme força, e ali até mesmo sobrou para Magali, né, que foi abraçada, e todos então estavam sendo, né, por algum motivo, né, a dona Mônica ficou doida e quis machucar todo mundo com seu abraço de urso. Então ela disse que quer ainda abraçar todos, mas eles ficaram bravos e rejeitaram essa ideia. Então elas saíam ali chorando, né? Então, mas eles tentaram explicar por que daquilo. Então novamente ela ficou ali, né, empolgada e acabou machucando eles com seu abraço de urso. Mas aí está a prova de fogo, né? O porcão quis abraçar ela. E foi o único que ela rejeitou, né? Ele acabou ali mostrando que a sujeira venceu a força. E este é o fim. E aí mais uma história, veja só, falando de força da Mônica. Mônica Justiceira. Então aqui ela vai bater no Cebolinha, quer dizer, mas acaba acertando ali um ladrão, né, que estava assaltando. Ele é um assaltante que é diferente de ladrão.
assaltante, porque ele está com a arma em mãos. Então ela acabou sendo uma heroína, né? O homem ali, o calvo, contou tudo para os policiais, né? Então, de repente, bem aleatório, como se todos já estivessem sabendo desta notícia instantaneamente, já foram tirar fotos da Mônica, né? A mídia, a TV Globo, né? Talvez em referência à óbvia TV Globo. Né? Então todos queriam filmar a Mônica e acabou aparecendo na televisão, né? Que ela era uma heroína. Logo, Cascão e Cebolinha ficaram empolgados com a notícia, né? E queriam saber mais sobre isso. Mas daí que eles bolaram um plano, né? Se aproveitando, né, da mídia ovacionando a Mônica, agora ela estaria comprometida com a mídia, né? Ela já tinha uma imagem de super heroína e não podia manchar essa reputação. E foi aí que eles pensaram nesse plano, onde ela podia caçoar dela e ela não podia fazer nada, né? Pois ela não poderia ter a imagem de bandida. E obviamente apareceram essas pessoas, né, só para preencher o roteiro, para dizer que eles eram fãs, né, só por causa daquele ato, né, virou fã, mas ela não aguentou, perdeu a compostura, entre aspas, e acabou batendo, né, no Cebolinha e no Cascão, que estavam se aproveitando do bom mocismo da Mônica. Então ali as pessoas até ficaram chateadas, né? Novamente, falando de novo sobre pessoas intrometidas, né, que não sabem nada de justiça e querem se intrometer. De novo, aí mais uma história aí da Mônica envolvendo pessoas intrometidas que não sabem nada de justiça. Então, você não sabe do que eu estou falando, basta acessar o canal e ver a playlist da Mônica. Então ali, simplesmente ela ligou o botão foda-se e disse que a justiça seria feita aos poucos. Esse é o fim. E aqui novamente uma história do Titi, o Cafajeste, né? Aí hoje em dia, obviamente, eles estão limitando essas histórias, né? Mas ele é simplesmente o Cafajeste, né? Onde sai. O Titi tem essa fama, não sei por que diabos eles inventaram esse personagem, né? Pra ficar aí, ó, paquerando as meninas, desrespeitando as mulheres, saindo caçando, né, as mulheres. Obviamente que ele levou um fora de todas, né? Cada um com seus motivos. E ele ficou ali triste só por causa disso, né? Sua fama de Cafajeste aí estava ali pesando. Então ali ele disse que queria até mesmo morrer, né, só por causa disso. Então ali a namorada dele chegou, a Aninha, né, como eu já disse de novo, que ele já tinha, a outra história disso, ele já tinha batalha ganha, né? Ele já tem uma namorada, não tem por que ele ficar se esforçando ou sair caçando aí, né, outras meninas. Então ele até mesmo disse que aquela ali não vale, pois ela já era namorada dele. Então mais uma vez reforçando que o Titi é um grande cafajeste, um personagem totalmente idiota, né, para as crianças. Então este é o fim. Aqui vale ver também a propaganda da Turma da Mônica com o bicho papão, né? Esse daqui é bem nostálgico, né? Na época de alugar vídeos, né, em VHS, eu já assisti esse filme. Eu sempre alugava esse filme aí, ó, Montanha Suja, né, que é o ídolo do Cebolinha, que é um lutador, etc. E aqui é o tal do bicho papão, que estranhamente tem o cabelo, né, quase igual ao do Cebolinha. Aqui é uma história que parece ser uma homenagem para alguém, né, do Maurícios Produções, que é uma bruxinha chamada Amélia. Então ali ela saiu, né, porque ela queria reformar o seu castelo, né, de bruxa, né, o estereótipo do castelo. Não sei por que tem que ser castelo, mas ali ela saiu para reformar, né, queria colocar esses bibelôs, fazer estátuas de animais ou até mesmo de pessoas. Então todo mundo, até o Chico Bento aí, acabava se transformando em estátuas, em bonecos, para enfeitar a casa dela. Até mesmo o Vampiro aqui, ó, não escapou. Ele deveria ter poderes mágicos também, né? Um vampiro contra a bruxa, mas aqui está ele sendo vítima da bruxa. Até mesmo Horácio, né? Ao invés de viver na época jurássica, vive na mesma época que a Mônica, né? Então é só uma piadinha de roteiro, né? Se for levar em consideração. Agora só faltou a turminha, onde cada um deles também foram transformados em bonecos. A Mônica, a única que se safou, e foi contar tudo para o Anjinho, né? Ela invocou o Anjinho e contou e achou que ele poderia ser o único a parar ela. Então ali é muito semelhante também essa história, se você parar para pensar. Parece a história da bruxa do 71, né? Com o bonequinho do Seu Madruga, lembra? Talvez, pode ser, né? Uma cópia, um plágio, uma inspiração. Mas cada um tem a sua opinião. E foi ali que o Anjinho interviu. Né, disse que ela estaria fazendo aquelas travessuras, mas ela acabou ali sendo nocauteado e também transformado, né, em um boneco. E novamente eu digo, por isso que eu não gosto que envolvam, né, seres angelicais ou algo ligados ao divino, né, misturando aí historinhas bobas, transformando eles em simples pessoas, né. E ali, mais como passe de mágica do roteiro, apareceu uma nuvem
carregada, onde a Mônica, que até então não tinha poderes mágicos nenhum, poderia pular até mesmo em cima da nuvem, como se fosse o Goku, né, na nuvem mágica. E ali até mesmo obedeceu às ordens da Mônica, né, de dar esses raios e trovões aí, para ali acabar numa batalha, onde a bruxinha acabou sendo até mesmo molhada aí, e a Mônica tomou a varinha dela, e para quebrar o encanto ela descobriu ali que só mesmo quebrando a varinha. Aqui também podemos notar que talvez, eu não sei ainda, não li todas as histórias da Turma da Mônica, mas ali você percebe que o Chico Bento aparece junto com a turminha da Mônica pela primeira vez. Aí pelo menos enquanto eu apresentei todos os vídeos, é a primeira vez que ele aparece junto. E aqui para você ver, parece que a bruxa foi condenada, entre aspas, né, a ficar fazendo bonequinhos da turma, para que eles servissem talvez para vender, né? E aí que entra, né, a história dos roteiristas. Então ali o roteirista diz que o que foi inspiração, né, fazendo sobre esta menina aqui, ó, que transformou-se em uma bruxa nessa história. Então era essa mulher, né, que parece mais uma menina pela sua estatura, né, que foi transformada em bruxa na história. E este foi o fim. E finalmente, para finalizar, aqui pode ver que foi lançado em agosto de 87. Aqui a Mônica na tirinha, né, disse que o desenho que ela estava segurando era um lixo, né, era uma coisa feia. Então ali logo o dono apareceu, o dono do desenho, que é o Cascão. E por isso caiu a ficha, né, porque o desenho seria um lixo, né, que tem tudo a ver com o Cascão ser sujo. Bom, vamos falar das últimas propagandas, né, aí parece ser uma casinha da Mônica, né, então eu já vi toquinha, né, da Mônica, mas uma casinha, e parece bem luxuoso, né, pra época, tudo feito de madeira, tudo bem pintado. Eu nunca tinha ouvido falar nessa tal casinha da Mônica. Bom, então espero que tenha gostado. Curta, compartilhe, se inscreve e continue aí no canal que estarei postando mais da Mônica.